Inscreva-se na melhor corretora, Deriv. A escolha certa para traders que buscam oportunidades incríveis no mercado financeiro. Variedade de ativos, forex, índices, commodities e muito mais. Plataforma confiável e intuitiva. Alavancagem flexível para maximizar suas operações. Saques rápidos e suporte 24 horas por 7 dias. Siga o exemplo da CMFX Trader. Junte-se à Deriv e descubra o melhor do trading. O link está na descrição do vídeo. Power. What's up, good people? What's up, people? It's your boy, CMFX Trader, your mentor, o teu mentor, o pai dos sintéticos. Eu creio que já sabemos identificar a tendência do mercado. Aqui nós podemos ver que o preço está em alta, porque está a romper-nos os topos, está a conservar-nos os fundos importantes. Ele está a conservar-nos esses fundos importantes. Então, nós sabemos identificar isso tudo aqui. Já sabemos identificar as três caixas, já sabemos identificar os pontos importantes, fundos fortes, os topos fracos, os topos fortes, os fundos fracos. Isso aí já sabemos identificar, creio eu. Então, vamos falar da estrutura interna e estrutura externa, porque quando nós estamos aqui no 24 horas, aqui no gráfico de 24 horas, podemos ver que o preço está em alta, mas quando irmos para 15 minutos, aqui o preço pode nos dizer uma outra coisa. Tem a ver aqui, talvez o preço possa nos dizer uma outra coisa. Por exemplo, aqui temos esse bolso aqui em cima e o preço desceu, rompeu-nos aqui. Então temos um choque aqui. Então já o preço já está em baixa. Tem a ver? O preço já está em queda aqui. Aqui nós podemos vender. O preço cair. Mas como trabalhar com esses todos os time frames? Porque o maior desafio de um trade é trabalhar com esses todos os time frames. Esses todos os time frames de 5 a 24. Em cada time frame existe lá uma informação. Qual é a informação? A estrutura é uma informação. Então, em 24 horas nós podemos ver que o preço está a subir, mas quando descemos para 1 hora o preço está a descer. Então, como fazer com que essa toda informação seja uma única informação? Sabemos o que nós vamos fazer dentro do mercado, se é para comprarmos ou é para vendermos, o que está a acontecer com o preço. Então, para termos essa toda a informação do gráfico, nós temos que trabalhar com os time frames. Nós temos que trabalhar com os time frames para ter uma única informação. Porque quando nós não sabemos trabalhar com essas todas as informações, isso vai criar o que? Vai criar um distúrbio nas nossas mentes, não saber se vamos comprar. Porque que em gráfico de 5 minutos o preço está a descer, e lá 1 hora o preço está a subir, em 24 horas o preço está consolidado. Então, como trabalhar com essa toda a informação aqui? Porque em cada time frame o preço transmite-nos uma informação. Como fazer com que aquela informação seja útil para a minha tomada de decisão? Tem a ver? Como fazer com que a informação de 24 horas seja útil? Como fazer com que a informação de 4 horas seja útil? Como fazer com que a informação de 5 minutos seja útil? Para quê? Para que eu possa tomar uma decisão clara e sem dúvida. Tem a ver? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. Estruturas internas e estruturas externas. Temos em casa aquelas panelas ali, aquela panela grande, e dentro daquela panela grande existe mais uma outra panela, e aquela dentro ali existe uma outra panela, e dentro, antes temos aquela pequena panela ali, não sei se é 16 ou que é essa pequena panela, mas essas todas as panelas aqui,
essas todas as panelas saem do que? Dessa panela grande aqui. Sai dessa panela grande. Tem aquelas também tigelas grandes, que dentro daquelas tigelas existe lá o que? Outras tigelinhas. Dentro daquela tigela grande existe lá dentro o que? Aquelas tigelinhas. Então é a mesma coisa com gráfico. Dentro desse gráfico aqui, por exemplo, de 24 horas, dentro desse gráfico aqui, dentro dessa estrutura aqui que nós estamos a ver aqui, existe lá estruturas dentro dessa pernada aqui. Existe lá dentro lá estruturas. Quando nós vamos a descer, abrir o gráfico, podemos ver lá dentro lá o que? Muitas estruturas. Por isso existe estrutura externa. Essa aqui de 24 horas é externa. Existe estrutura interna. A estrutura interna estão dentro do que? Dessa estrutura aqui. Estão dentro do que? Dessa estrutura aqui. Então, chamamos do que? Estrutura externa. Chamamos de estrutura externa. Então, isso aqui podemos considerar como estrutura externa ou estrutura macro. Um chama de estrutura externa, outro chama de estrutura macro. E estrutura interna chamam também de estrutura microestruturas. É a mesma coisa, estrutura externa, interna, estrutura macro e micro. É a mesma coisa. It's the same thing. É o seguinte, irmãos. Na estrutura externa, temos lá o que? O gráfico de 24 horas. Vamos trabalhar nós com o gráfico de 24 horas. Vamos trabalhar também com gráfico de 4 horas. Vamos trabalhar também com gráfico, vamos supor, 1 hora. E gráfico de 15 minutos. 15 minutos ou 5 minutos. Ou 5 minutos. Então, esses time frames aqui são os time frames que nós iremos usar na nossa caminhada como trade. Iremos usar o que? Esses time frames aqui. O 24 horas. O 4 horas, 1 hora, 15 minutos e 5 minutos. Eu aconselho a terminar aqui. Então, a direção do mercado encontramos aonde? No 24 horas. O 24 horas mostra-nos o que é a direção do mercado. Como nós estamos a ver aqui, temos esses bolsos aqui. Isso aqui mostra que o preço está ao que? A subir. Então, o 24 horas, ele mostra-nos o que? A direção do mercado. 24 horas mostra-nos o que? A direção do mercado. E 4 horas mostra-nos o que? A pernada atual. Mostra-nos o que? A pernada atual. Quando descemos para 4 horas, vamos ver o que é a pernada atual. 1 hora também podemos considerar para vermos o que é a pernada atual. É a mesma coisa aqui. Aqui vamos ver o que é a pernada atual aqui. Se o preço que está a fazer o preço agora. Vamos trabalhar com aquilo que o preço está fazendo agora. E de 15 minutos a 5 minutos. Vamos ver o que é as entradas, zonas de interesses e o que é entrada aqui.